Na aula de hoje nós vamos aprender sobre desestruturação de arrays. A desestruturação de arrays nos permite desempacotar os elementos de um array e atribuí-los a variáveis em uma única linha. A posição do elemento é o que vai importar. Então imagine que você tem uma caixa com 3 presentes, um do lado do outro. A desestruturação é como pegar o primeiro, o segundo e o terceiro presente e ao mesmo tempo dar um nome a cada um. Então vamos criar aqui um array de números, pode ser com os valores 10, 20 e 30, e vamos fazer a desestruturação. Então funciona assim, ó. Eu declaro aqui 3 variáveis, como se fosse um array, e atribuo números a essas variáveis. Então, o primeiro elemento aqui do array de números, que é o 10, vai ser atribuído ao A, o 20 vai ser atribuído ao B, e o 30 vai ser atribuído ao C. Então, se a gente der aqui um console log dessas variáveis, o B e o C, então vai ser exibido aqui no console os valores 10, 20 e 30. A gente também pode pular elementos usando vírgula, sem dar um nome a eles. Então, por exemplo, se eu não quisesse esse segundo elemento aqui, eu posso tirar o B, deixando apenas a vírgula. E aí esse aqui, claro, ele não vai existir, então eu vou tirar ele daqui. E vai funcionar da mesma forma. Eu pulei o segundo elemento e o A, então ele vai ter o 10 e o 30 vai ser atribuído ao C. Se um elemento ele não existir no array, você também pode definir um valor padrão para a variável. Então vamos dizer que eu tenho aqui um let x, y, z igual a 0 e tenho um array aqui do outro lado com valores 5 e 6. Então esse array aqui ele tem só 2 elementos, o número 5 e o número 6. Então o z, que eu coloquei aqui desse lado, das variáveis x, y e z, ele vai receber por padrão o valor 0. Então, se eu der aqui um console log xyz, nós vamos ver o valor 5 para o x, o 6 para o y e o z padrão 0. Nós também podemos fazer a destruturação de objetos. Ela vai desempacotar os valores, mas o que importa aqui é o nome da propriedade, não a posição, como a gente estava vendo aqui até agora nos arrays. É como se a gente pegasse uma mochila, em vez de tirar tudo e espalhar, você pega só o que precisa, chamando cada item pelo nome. Por exemplo, caneta, chave, celular, etc. Então vamos criar um exemplo com um objeto pessoa, onde tem um nome Diana e a idade 25. Para desempacotar os atributos nome e idade, eu faço da seguinte forma. Veja aqui, como eu estou trabalhando agora com objetos, nós estamos usando, em vez dos colchetes, o abre e fecha chaves. Então funciona da mesma forma. Para desempacotar esse meu objeto com as propriedades nome e idade, eu declaro variáveis aqui entre o abre e fecha chaves. Então se eu der um console log aqui nome, vamos botar tudo na mesma linha também para facilitar, e idade, nós vamos ver que a variável nome está com o valor Ana e a variável idade está com o número 25, correspondendo à propriedade idade desse objeto pessoa. Existem situações em que o nome da propriedade é muito longo ou já existe uma variável com esse nome. Você pode renomear a variável de uma forma simples. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que quero extrair o nome e idade e atribuir a variáveis n e i, por exemplo. Então aqui no nome eu posso botar um 2 pontos n e na idade eu posso botar um 2 pontos i. Então eu estou dizendo que minha propriedade nome ela vai ser extraída para a variável n e a propriedade idade vai ser extraída para a variável i. Então se eu rodar aqui vamos ter exatamente o mesmo resultado. É só para demonstrar então essa questão da renomeação das variáveis. E nós temos também a questão dos valores padrão. Se uma propriedade ela não existir no objeto, você pode definir um valor padrão para ela. Então, por exemplo, aqui nós não temos a cidade que essa pessoa mora. Então, se eu botar aqui, tentar desempacotar cidade, não vai existir. Eu boto também aqui um valor padrão, desconhecida. E aí, no caso, se eu imprimir aqui o cidade, o Visual Studio Code ele diz que não existe essa propriedade aqui, ele deixa em vermelho, mas o código ele funciona da mesma forma. Ele vai imprimir aqui o valor desconhecido. Nós também temos as desestruturações em funções. Então, uma das aplicações mais úteis da desestruturação é nos parâmetros de uma função. Isso vai tornar a função mais limpa e autodocumentada. Então eu vou criar um tipo usuário. Ele vai ter um nome que vai ser uma string, uma idade que vai ser um number. Então, estou definindo os tipos de dados. Aqui eu vou criar uma função que vai ser chamada de mostrar o usuário com o nome e a idade, dizendo que ele é do tipo usuário.
E aqui eu só boto um console log com o nome, tem idade anos, por exemplo. Então, se eu criar aqui um usuário com o nome Carlos e idade 30 e chamar a função mostrar usuário passando U, então veja que quando eu faço isso, eu estou passando esse objeto para a função mostrar usuário e nos parâmetros da função usuário, eu estou desestruturando ele seguindo a definição do meu tipo usuário. Então eu vou ter a variável nome e a variável idade que eu posso usar aqui dentro da minha função. Então se eu rodar aqui esse código, ele vai exibir que o Carlos tem então 30 anos. Então por que isso aqui é melhor? Você não vai precisar mais escrever, se eu passasse o usuário inteiro aqui, vamos dizer que eu passasse somente o aqui, eu teria que botar o ponto nome e teria que botar o ponto idade para que volte a funcionar conforme a gente está esperando. Essa forma que a gente faz de desestruturar aqui o objeto nos parâmetros da função vai tornar o código um pouco mais curto e fácil de ler. Da mesma forma, vamos fazer aqui um exemplo com arrays. Vamos dizer que eu tenho uma função chamada mostrar coordenadas e eu tenho aqui, como é array, a gente usa colchetes, o x e o y ele é do tipo number, os dois valores. E eu boto aqui um console log para exibir o valor do x e o valor do y. Então aqui eu chamo a minha função mostrar coordenadas e eu passo um array 10, 20 e ao rodar ele vai exibir ali que o x é o 20. Ao rodar ali, ele vai mostrar que o x é 10 e o y é 20. Então, essa aqui também podemos desestruturar nas funções, tanto arrays quanto objetos. Agora vamos fazer um exemplo da desestruturação em loops e arrays de objetos. Vamos criar aqui novamente o nosso array de alunos e vamos fazer o loop que vai desestruturar cada objeto aluno e vai extrair o nome e a idade. Então, para isso eu faço um for, onde eu declaro um let. Como estamos trabalhando com objetos, você abre e fecha chaves. Eu vou desestruturar o nome e a idade do meu array de alunos. Então, off alunos. E aqui vamos botar o console log mostrando o nome, tem idade, anos. Então, se eu rodo aqui, vai funcionar também. Bruno tem 22, Ana tem 20 e Clara tem 19. Então, dessa forma aqui eu declarei as variáveis nome e idade, que são a desestruturação do meu objeto alunos. E nós temos uma sintaxe especial com os 3 pontos que permite capturar o resto dos elementos ou propriedades que não foram desestruturadas. Em arrays funciona assim, vamos dizer que eu tenho um array aqui eu quero desestruturar o primeiro elemento e depois o resto. E o meu array ele tem 1, 2, 3 e 4. Se eu imprimir aqui o console log da variável primeiro, ele vai fazer a desestruturação do 1. E como eu botei esses 3 pontinhos resto aqui, pode ser qualquer nome, eu chamei de resto, ele vai pegar os demais elementos que não foram desestruturados. Ele vai manter no formato do array 2, 3 e 4. Então, vamos botar aqui console log para o resto também. Vamos rodar aqui o npm run dev e temos o 1 no primeiro e o resto dos elementos que não foram desestruturados. Isso também funciona para objetos. Então, se eu botar um let aqui, vamos desestruturar o nome e dados extras, por exemplo, desse objeto aqui, que tem um nome Ana, tem idade 25 e a cidade tem o valor de SP. Então, se eu der aqui um console log nome, vai ter somente o nome Ana e o console log de dados extras vai ter o resto do objeto que não foi desestruturado. Então, tenho a idade e a cidade São Paulo aqui nessa variável dados extra. Esse mecanismo da desestruturação se integra perfeitamente com métodos avançados que a gente viu, map, filter e reduce, que torna o código bem mais conciso. Então, voltando aqui com o meu array de alunos, vamos fazer um array para a extração dos nomes dos alunos, com a função map. Aqui eu faço o seguinte, eu desestruturo o nome e aqui eu passo os alunos. Então, aqui eu tenho que botar ele em abre e fecha parênteses e vou extrair o nome. Vamos botar aqui, não é alunos, aqui no caso é nome. Então eu estou retirando o nome aqui desse meu array de objetos. Então, vamos ver o resultado daqui do console log. Nomes, ele vai ter apenas o nome dos alunos, Bruno, Ana e Clara. Nós também podemos filtrar os alunos utilizando o filtro. Quero pegar somente os alunos com maior de idade, maiores de 21 anos.
Então a gente faz aqui, por exemplo, vamos mudar, já que a gente vai extrair a maiores de 21, eu vou chamar isso aqui de maiores e vamos usar o filtro, só que agora eu vou filtrar pela idade. Então eu desestruturo ali a idade e digo que somente os que têm idade maior ou igual a 21 devem retornar. Então aqui no meu console log, boto maiores e neste caso aqui vai vir então somente o array aqui do objeto com o Bruno. Então na aula de hoje a gente aprendeu a desestruturação de objetos e arrays. Até a próxima aula!